E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, eu sou servidor federal, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje eu trouxe algumas questões da banca COSEAC. Para quem vai fazer o concurso da UF esse ano, é super importante estar resolvendo questões da banca. Antes da gente começar, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e isso vai estar me motivando a gravar mais vídeo para vocês. Bom, nossa primeira questão aí é do ano de 2023. O cargo é o tecnólogo em gestão pública. O tipo de planejamento, que é voltado para a empresa como um todo, está relacionado aos seus objetivos globais, se refere ao longo prazo, apresenta riscos maiores e flexibilidade menor, e é o denominado de planejamento. Então, pessoal, eu separei aqui uma tabela explicando os tipos de planejamento. Então, nós temos aqui o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Em relação ao tempo, o planejamento estratégico, ele é de longo prazo, então de 3 a 10 anos. O planejamento tático é de médio prazo, de 1 a 3 anos. E o planejamento operacional, ele é de curto prazo. Em relação ao nível da organização, o planejamento estratégico, ele é feito pela alta administração, né, pela diretoria, pela presidência. O planejamento tático, né, já está relacionado com a gerência ali, com os gerentes. E o nível operacional está relacionado com os supervisores, né, e os encarregados. O objetivo principal do planejamento estratégico é o quê? Definir a missão, a visão, as metas globais da empresa. No caso da UF, por exemplo, seria uma empresa, uma instituição pública, no caso, né? Então seria a missão e a visão da instituição pública. No planejamento tático, transformar as estratégias em planos setoriais, então pega o planejamento estratégico e segmenta ali em planos estratégicos do departamento, dos departamentos ali. E o planejamento operacional, executar as tarefas e atividades específicas. A abrangência. Então, o planejamento estratégico ele envolve toda a organização. O planejamento tático ele já está relacionado aos departamentos. Então, cada departamento faz o seu planejamento tático. E o planejamento operacional são aquelas tarefas rotineiras do dia a dia. Flexibilidade. O planejamento estratégico ele tem menor flexibilidade, né? É mais difícil de você mudar. Planejamento tático médio e o planejamento operacional alto. Então é mais fácil de você ajustar ali o planejamento operacional. Nível de detalhamento estratégico, você tem pouco detalhe. Então, como você faz algo para a empresa toda, não tem como ser muito detalhado. O planejamento tático, ele é nível médio de detalhe. E o planejamento operacional, ele é muito detalhado. É para aquela atividade bem específica mesmo. Então, alguns exemplos aqui, ó. Planejamento estratégico, né? Quando você quer fazer a expansão de mercado, ampliar a empresa, né? Criar novos produtos, isso é estratégico. O tático, né? Lançamento de campanhas, abertura de filial. E o planejamento operacional, você tem ali as escalas de trabalho, os cronogramas de produção. Então vamos lá para a nossa questão. Bom, aqui ele fala, ó, longo prazo. Então aqui, ó, só aqui a gente já consegue matar. O planejamento estratégico é o planejamento de longo prazo. Aqui, ó, riscos maiores. Exatamente, como ele é um planejamento de longo prazo, vai ter riscos maiores. Por exemplo, ninguém estava imaginando uma pandemia, né? Então você faz um planejamento de longo prazo, chega uma pandemia, isso daí arrebenta com o seu planejamento. Então, ó, nossa resposta aqui, ó, é o planejamento estratégico. Próxima questão, também do ano de 2023. O cargo é o cargo de administrador, que é o meu cargo. Então vamos lá. A organização se constitui na interação entre três tipos de planos ditos estratégicos, táticos e operacionais. O planejamento estratégico se caracteriza. Então, pessoal, mais uma questão aí sobre planejamento. Então, como nós já vimos, aquela tabela ali explica direitinho ali os tipos de planejamento. Então, quais são as características do planejamento estratégico? Planos genéricos, correto, isso mesmo.
Orientação de médio prazo? Não, a gente viu que o planejamento estratégico ele é de longo prazo. Foco na empresa como um todo, exatamente. O planejamento ele foca na empresa ou na instituição pública como um todo, né? Ele é bem abrangente. Riscos maiores, prazos mais longos, exatamente, ó. Letra B é a nossa resposta. Vamos olhar as outras aqui. Foco nos departamentos? Não, foco nos departamentos é quem? Planejamento tático. Foco nas tarefas rotineiras? Também não, né? Tarefas rotineiras, planejamento operacional. Por orientação externa, objetivos gerais, planos genéricos, atividades meios? Atividades meios também não, seria ali o planejamento tático. Próxima questão, também do ano de 2023, o cargo também, o cargo de administrador. Dentre os conceitos advindos da teoria neoclássica da administração, decorrente do princípio da divisão do trabalho, encontra-se aquele que dá ao administrador o direito legítimo, transmitido pela organização, de emitir ordens e esperar o seu cumprimento, o que caracteriza o conceito de... Então, pessoal, vamos aqui relembrar esses conceitos aqui. Então, ó, de acordo com a teoria neoclássica, hierarquia significa o quê? Estrutura organizacional. Então, ali você consegue ver a estrutura, a hierarquia, né? A cadeia de comando, quem é a autoridade, quem é o subordinado. Então, a autoridade seria o quê? Quem tem o direito legítimo de tomar decisões e comandar os subordinados. Especialização tem a ver com o trabalho, né? Então, você divide ali, né, a empresa, né, ou a instituição pública em setores. Então, tipo, departamento de finanças, departamento de gestão de pessoas. Então, isso aí, ó, é especialização. Responsabilidade, né? O dever de responder pelos próprios atos e decisões. E amplitude administrativa é o número ideal de subordinados. Então, o gerente vai ter quantos subordinados? Isso daí está relacionado com a amplitude administrativa. Com isso aqui a gente consegue matar a questão. Então vamos lá, ó. O direito legítimo transmitido pela organização de emitir ordens e esperar o seu cumprimento. Hierarquia? Não, né? Hierarquia a gente viu que está relacionado com a estrutura organizacional. Autoridade? Exatamente, ó. A nossa resposta aqui é autoridade. Então, quando você tem autoridade, você pode emitir ordens para o seu subordinado e ele tem a obrigação de cumprir aquilo, senão ele pode sofrer consequências, né? Poderá ser demitido. Especialização não, responsabilidade não, amplitude administrativa também não. Bem tranquilo também essa questão. Próxima questão aí. Ano de 2023 também, ó. Cargo é o tecnólogo em gestão pública. O processo social de dirigir e influenciar, através do uso intensivo de comunicação, o comportamento das pessoas, levando-as à consecução de um ou mais objetivos organizacionais, está relacionado ao seguinte conceito: poder. Então, pessoal, para matar essa questão aqui, ó, está nessa palavra aqui, ó, influenciar comportamento das pessoas. Então, se você tem poder, você vai o quê? Você vai obrigar aquela pessoa a fazer alguma coisa, aquele seu funcionário a fazer. Então, como eu tenho poder sobre você, eu vou te obrigar a fazer isso. Então, isso aí não é influenciar, ele é obrigado, então não pode ser poder. Valência também não. Nós temos aqui, pessoal, o conceito de liderança. A liderança é justamente isso, é você influenciar pessoas para que elas façam as atividades, né? Cumpra os objetivos da empresa. Então, se você é um bom líder, você consegue influenciar as pessoas sem precisar usar o seu poder de autoridade, né? Por isso existe essa diferença entre chefe e líder, né? O chefe, ele te obriga, né? Ele tem o poder sobre você, então ele te obriga. O líder não. O líder, às vezes, ele nem tem poder sobre você, mas ele consegue te influenciar de uma tal forma que você consegue fazer o trabalho bem feito e ainda fazer além do que foi pedido. Então, a liderança é esse conceito aí, né, de influenciar as pessoas para que elas possam cumprir os objetivos da organização.
Próxima questão aí, ó, também do ano de 2023. O cargo é o tecnólogo em gestão pública. Vamos lá. No diagnóstico estratégico, as variáveis internas e controláveis que favorecem a empresa e as variáveis externas e não controláveis e que podem criar condições para a organização que saiba usufruí-las caracterizam respectivamente pontos. Então, pessoal, essa questão é sobre a matriz SWOT. Lá no meu Instagram, você pode estar indo lá, ó, e conferindo esse post que eu fiz lá sobre a matriz SWOT. Quem já está acompanhando os meus vídeos aqui, eu já fiz também um vídeo explicando sobre a matriz SWOT. Então nós temos aqui forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas estão relacionadas ao ambiente interno da organização. Então, por exemplo, tipo de força. Se na organização tem computadores de alta tecnologia, então é uma força que a organização tem. Um exemplo de fraqueza. Na minha organização, os funcionários são muito faltosos. Então, é uma fraqueza que nós temos dentro dessa organização. As oportunidades e ameaças estão relacionadas com o ambiente externo da organização. Ou seja, a organização não consegue controlar essas oportunidades e ameaças. Um exemplo aí de ameaça, né? A pandemia. A pandemia é algo que a organização não consegue controlar, né? Algo inesperado. Então, é uma ameaça que afeta, né, a organização. E uma oportunidade. Por exemplo, né, a Petrobras vai iniciar suas atividades ali no bairro próximo, né, da universidade. Então, ela vai precisar de mão de obra. Então, a oportunidade da universidade fazer o quê? Criar cursos voltados na área de petróleo. Então, isso aí é uma oportunidade para a universidade. Então, agora vamos tentar resolver lá a nossa questão. Então, vamos lá, pessoal. As variáveis internas que favorecem a empresa. Então, ó, se é interno, não pode ser neutro. Então, na análise SWOT, lá na matriz SWOT, não tem neutro. Ou é forte ou é fraco. Então, se favorecem a empresa, é algo forte. Então, você pode o quê? Cortar os fracos aqui, ó. E ó, uma variável externa não controlável que pode criar condições para a organização que saiba usufruí-las. Então, ó, é uma oportunidade. Então, nossa resposta aqui, ó, gabarito, letra D. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.